Clube do México próximo de fechar com o Dudu e nós temos a renovação de um jogador que para mim é muito importante, principalmente para o esquema que o Abel Ferreira adotou. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do YouTube Verdão MVVC. Lembrando que essas matérias não são do MVVC, elas são assinadas por repórteres, que eu vou dar o nome e vou dar a fonte. Então, fiquem à vontade para vocês comentarem o que vocês acham, o que vocês não acham e o que pode acontecer com o Palmeiras. Quero agradecer de antemão a todos que forem chegando nesse vídeo. Deixe o seu like, que é muito importante para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Se inscrevam no canal, compartilhem nossos vídeos e vamos aos fatos. Falar um pouquinho sobre essa matéria assinada por Matheus Martins. Tá aqui, falando sobre 30 milhões. Monterrey do México avança para contratar reserva do Palmeiras em 2025. Clube confirma o interesse em contratar o jogador de longa data do Verdão, que pode render uma quantia aos cofres do Verdão. Para o Palmeiras, ter o jogador no banco de reserva e vender o jogador, é muito mais interessante vender o jogador. Lembrando que o próprio André Cury, o empresário do jogador, comentou sobre essa possibilidade. Provavelmente podemos ter novidades nos próximos dias aí. Que o Dudu não está satisfeito, não está feliz no time do Palmeiras, isso é notório, né? Tá muito evidente que o Dudu está incomodado de estar no banco de reserva, de não ter minutagem. Aí fica um pessoal de cada um para sabermos o que cada um pensa que está aí do outro lado nos comentários, né? A gente fica meio que até receoso de falar, porque eu recebi algumas críticas onde eu gosto do Dudu e tenho o Dudu sim como um ídolo, porém eu acho que o ciclo do Dudu está se encerrando por tudo que aconteceu ali relacionado ao Cruzeiro e também a sua reabilitação no Palmeiras. Eu fico meio que em dúvida se ele vai conseguir voltar em alto rendimento. Para mim, Dudu seria mais um, volto a dizer, o William Bigode, que se lesionou e não conseguiu mais voltar em alto rendimento. Tudo bem, nós não temos as minutagens dele ali dentro de campo, não sabemos como ele vai se portar, talvez até para o ano que vem ele voltaria em alto rendimento, mas a matéria diz o seguinte: a ausência ou a incerteza do Dudu no Palmeiras, né, de entrar nas partidas com o Abel Ferreira, fez com que o André Cury abrisse conversas com outros clubes e o Monterrey é um dos clubes que, segundo o empresário André Cury, entrou em contato com ele para poder ver como que está a situação do jogador. Aí a matéria diz o seguinte: Monterrey quer Dudu para 2025. Na verdade, a sondagem de Monterrey não é de hoje no Dudu. O atacante de 32 anos de idade está na mira dos dirigentes mexicanos. Há várias janelas, informou o empresário do jogador. A equipe do México lembra que também já tentou contratar ele em outras oportunidades e também tem garantia no Super Mundial. Nós íamos reforçar o Clube do México, que tem muita grana, viu? Os caras lá eles contratam mesmo sem dó, porque os clubes lá no México lá, aparentemente, né, estão muito bem resolvidos financeiramente. Oficialmente, o Palmeiras bate na tecla que Dudu tem contrato até dezembro de 2025 e faz parte dos planos de Abel Ferreira. Nos bastidores, todavia, a presidente Leila Pereira não esconde que uma saída do Dudu para um cenário de contratação seria ótimo para o clube e também para o próprio jogador. Especialmente após a polêmica do Cruzeiro, no fim de junho o time mineiro chegou a anunciar o jogador e não deu certo lá depois de toda aquela situação. Lembrando que, eu volto a dizer, vale lembrar que para mim o Dudu é um ídolo, porém existem algumas limitações que temos que discutir. Agora, se deve ser vendido ou não, aí eu deixo para vocês analisarem. A história do Dudu: depois de toda aquela situação que aconteceu com o Dudu relacionado ao Cruzeiro, ele perdeu um pouco de espaço, pediu desculpa pro Abel, pediu desculpa pro elenco, mesmo assim ficou um clima meio tenso, né, entre direção, comissão técnica e o próprio Dudu. Aparentemente, a vontade de colocá-lo é bem menor do que a necessidade de colocá-lo. Ontem nós tínhamos a oportunidade de ver o Dudu dentro de campo, não sei por qual motivo ele não entrou. Então, ele desde que se recuperou, ele soma 11 jogos apenas com a camisa do Palmeiras, lembrando que ele está avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais na cotação atual. Então, aí fica para vocês analisarem, muito melhor que eu, o que vocês acham. Para mim é um jogador interessante, é um ídolo que esteve com a camisa do Palmeiras, porém
eu acho que o ciclo dele no Palmeiras está se encerrando por conta de várias situações. Talvez se mudasse a direção, se mudasse a comissão técnica, talvez ele poderia ressurgir. Porém, na situação atual, como eu olho muito mais para o clube do que propriamente dito para o jogador, eu acho que o ciclo dele com a camisa do Palmeiras está se encerrando. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Richard Rios, que renovou seu contrato com o Palmeiras, que era válido até final de 2026, ele estendeu para 2028. E a Leila Pereira, esperta como é, viu que o jogador está sendo muito bem quisto aí, principalmente na Europa, como a gente havia dito, ela foi lá sabiamente e renovou seu contrato. Lembrando que, para mim, ele é uma peça fundamental no esquema do Abel Ferreira, até porque depois que ele começou a jogar na sua respectiva posição, junto ao Aníbal Moreno, parece que o Palmeiras melhorou e melhorou muito, né? Então, creio eu que hoje ele nem é um reserva, e sim um titular absoluto no time do Palmeiras, principalmente nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas eu gostaria de saber de você, o que você acha? Essa renovação contratual do Richard Rios, se você acha ok ou não. Por hora é isso. Peço encarecidamente para você continuar dando like, se inscrever no canal, comentar, que é muito importante, sobre esses dois assuntos e até mais. Tamo junto. Hoje tem live dos rivais, hein? Conto com você.